Queremos saudar a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Queremos agradecer primeiramente ao nosso Deus por nós estarmos aqui, Estamos aqui neste lugar, esta noite, para falarmos a palavra do nosso Deus. Desde já queremos agradecer a presença aí de vocês, dos irmãos que estão aqui, que vieram estar conosco nesta noite. Que Deus continue abençoando a cada irmão que está trabalhando, que está fazendo algo para o Senhor Jesus Cristo, nesses dias muito difíceis, mas mesmo assim, estamos fazendo algo para Jesus, principalmente esses irmãos que estão trabalhando nestes cultos, na live aqui, para você que está no seu lar, ouvir uma palavra de Deus, escutar algo da parte do nosso Senhor Jesus, tá certo? Você que nesta noite nos dá o prazer de estar na sua residência aí, através do teu Facebook, através da tua smart, através do teu celular. Que Deus continue abençoando a tua vida, tá certo? Que Deus continue fazendo prosperar muitos milagres, porque somente Ele é o Deus que pode fazer muitos milagres, Muitas coisas, aquilo que o homem não pode fazer, com certeza o nosso Jesus, Ele ainda faz, para a glória do nome dEle. Louvado seja o nome do Senhor. Falou conosco o nosso evangelista Mousad Melo, para estarmos aqui com os irmãos, trazendo uma mensagem, uma palavra de Deus. Ele me falara que hoje é culto de doutrina, como o diácono Jefferson já falou nesta noite. Hoje é culto de doutrina, culto de ensino, e nós estamos aqui com certeza para falar algo da parte de Deus, um ensino, algo que nesta noite fortaleça o nosso coração. Louvado seja o nome do Senhor. Sabemos que, apesar de os dias serem difíceis, mas Deus, Ele continua o mesmo, O mesmo Deus que quer santidade, Ele quis santidade para o passado, Ele é o mesmo Deus que quer santidade hoje para o presente. Não mudou, Nossa fé, ela tem que estar focada em Jesus, Apesar do momento estar difícil, mas aquilo que nós fazíamos de certo, venhamos continuar fazendo hoje, Louvado seja o nome do Senhor, porque Ele quer isso na nossa vida, E eu, nesta noite, preparei algo da parte de Deus, culto, conforme eu já falei, culto de ensino, e nós nesta noite vamos tratar com ensino, uma palavra mais de orientação, de doutrina, possamos dizer assim. E com certeza o Senhor nesta noite vai falar ao meu e ao teu coração. O texto que nesta noite nós preparamos está em 2 Coríntios, ou seja, 1 Coríntios, capítulo 10, é um texto bem conhecido entre nós já falamos em uma outra oportunidade, em uma outra igreja, mas o Senhor tem falado profundamente, através desse texto, através desses versículos, muito forte ao meu coração. Nesta noite eu quero compartilhar com você que está no seu lar, Você que está no seu lar, eu quero nesta noite compartilhar com você aquilo que Jesus, Ele falou no meu coração, e com certeza vai falar ao teu coração, no nome de Jesus, tá certo? 1 Coríntios capítulo 10, que fala concernente ao exemplo da história de Israel, quando Paulo se expressa desta forma, dizendo assim: ora, irmão, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem, e todos passaram pelo mar, e todos, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés, tendo eles comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo.
somente este versículo para a nossa meditação. Louvado seja o nome do Senhor. Todos nós conhecemos muito bem a vida do apóstolo São Paulo, pelo menos aonde a Bíblia comenta da vida deste tão grande apóstolo, possamos dizer. Possamos até considerar ele, alguns o consideram Paulo como o maior dos apóstolos, porque a história diz que Paulo foi a lugares que outros apóstolos não foram. Paulo fez coisas que outros apóstolos não fizeram. Por isso ele é considerado o maior dos apóstolos, por alguns, e eu a considero também. Louvado seja o nome do Senhor. Os irmãos também conhecem a igreja de Corintos, né? Quando Paulo escreveu Corintos, para nós entendermos Corintos, né? 1 e 2 Coríntios, nós precisamos ver, louvado seja o nome do Senhor, como Paulo adentrou lá em Corintos, lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 18, a gente vai ver Paulo entrando pela primeira vez na cidade de Corintos. Diz a Bíblia que quando ele entra ali em Corinto, na cidade de Corintos, diz a Bíblia que ele encontra alguns irmãos, Áquila e Priscila, que já habitava naquela cidade, e diz a palavra do Senhor que Paulo se encontra com aqueles irmãos, se hospeda na casa daqueles irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Mas a Bíblia diz que no dia seguinte, a Bíblia diz que Paulo sai a uma sinagoga. Era costume de Paulo, e quando ele adentrava uma cidade, o costume de Paulo era primeiro pregar dentro de uma sinagoga, ou seja, para o povo judeu, né? Paulo tinha esta memória, quem podia primeiro ouvir a mensagem da palavra de Deus, eram os judeus. Como a Bíblia fala que Jesus, uma certa vez, quando estava aquela mulher, né, pedindo socorro a Jesus ou aos discípulos, que Jesus fosse, louvado seja o nome do Senhor, até a sua residência, porque a sua filha estava horrivelmente endemoniada, e a Bíblia diz que Jesus disse assim para aqueles que estavam pedindo que Jesus socorresse aquela mulher cananeia, e diz a palavra do Senhor que Jesus disse: não convém tirar o pão da mesa do seu Senhor e dar aos cachorrinhos. Eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então, por mais incrível que pareça, Paulo também, por ser judeu, ele tinha um pouco desta ideia, que primeiro que tinha que ouvir a mensagem da palavra de Deus, eram os judeus. É por isso que quando Paulo adentrava uma cidade, o primeiro lugar que Paulo ia, era uma sinagoga, e uma sinagoga era um culto judeu, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então Paulo foi primeiro uma sinagoga, pregou aos irmãos da sinagoga, ao povo judeu que fazia parte da sinagoga, e a Bíblia diz que Paulo ali naquela cidade, né, em Corintos, ele passou 3 anos e meio pregando a palavra do Senhor. Depois foi embora, partiu fazer a missão do Senhor Jesus Cristo, pregar a outras pessoas que precisavam ouvir assim a mensagem da palavra de Deus. Deixou os irmãos lá e saiu a evangelizar outros irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que a igreja de Corintos, para nós entendermos um pouco aqui o que nós queremos falar, era uma igreja muito grande, era uma igreja muito enorme, né? Adentrava dentro de Corintos várias pessoas, né? Adentrava na igreja de Corinto judeu, grego, romano, escravo, né? Porque era uma das cidades maiores, grega, romana ou romana grega, né? E era uma população maior, muito enorme, louvado seja o nome do Senhor, conforme alguns historiadores diz que a população de Corintos era quase 500 mil, se não me falha a memória, era muito grande. Agora imagine as pessoas que se convertiam à igreja, ao reino de Deus. Quem eram as pessoas? Então
era muito grande, era muito problemática. E por ser enorme, certamente havia os problemas. Eu sempre digo, quanto mais a igreja maior, mais os problemas maiores. Menor, os problemas menores. Louvado seja o nome do Senhor. Então a igreja de Corinto era uma igreja muito problemática. Os irmãos observam que Paulo ele vai falar de vários problemas que havia naquela igreja, né? Havia grupo de irmãos, havia aqueles que diziam assim: eu sou de Paulo, eu sou de Cefas, eu sou de Apolo. Então havia estes problemas. Havia os problemas também dos irmãos ires a culto pagão. Louvado seja o nome do Senhor. Havia também um problema também da Santa Ceia, dos dons espirituais, do amor que os irmãos não entendiam. Então era um problema só. Louvado seja o nome do Senhor. Muito grande. E a Bíblia diz que Paulo, ele quando estava em suas prisões, né? Quando estava em Éfeso, alguém disse que quando Paulo recebeu estes problemas da igreja de Coríntios, ele estava, alguns acreditam que ele estava em Éfeso, preso, ou estava em Roma. Louvado seja o nome do Senhor. E quando ele soube dos problemas através de Cloa, né? Interessante que a Bíblia diz em 1 Coríntios, capítulo 1, a Bíblia diz que as famílias de Cloa, né, levaram, né, a notícia para Paulo, os problemas daquela igreja. Olha, Paulo, a igreja que você deixou lá é um problema só. Depois ele, seja o nome do Senhor, a qual eu li, quando Paulo ele começa a dizer assim: ora, irmão, não quero que ignoreis, né? Quando eles falam assim desta forma, que nossos pais estiveram, glória a Deus, sobre a nuvem e todos foram batizados pelo mar. O versículo 1, Paulo, ele fala aqui de uma ignorância, né? Ele diz assim: eu quero que vocês não venham ser ignorantes. Louvado seja o nome do Senhor. E o que é uma pessoa ignorante? É uma pessoa que não conhece a existência de algo, ou seja, ele é uma pessoa sem conhecimento. Então aquela igreja, por mais incrível que pareça, não tinha conhecimento daquilo que Paulo estava falando no capítulo 10, ou queria falar no capítulo 10 de 1 Coríntios. E nós viemos perceber aqui uma coisa, que ignorância e arrogância é totalmente diferente, que muitas vezes nós confundimos a ignorância com a arrogância. A arrogância é uma coisa, a ignorância é outra coisa. Conforme eu já falei, ignorante é uma pessoa sem conhecimento. Louvado seja o nome do Senhor. E arrogante? Arrogante é uma pessoa soberbo, orgulhoso, prepotente. É uma pessoa que se coloca, louvado seja o nome do Senhor, em posição maior do que outra pessoa. Isso é arrogância. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós sabemos que é diferente de ignorante. Infelizmente nós não podemos confundir estas duas palavras, tá certo? Então arrogante é a pessoa soberbo, é a pessoa orgulhoso, que nós sabemos que por sua vez, louvado seja o nome do Senhor, tem muitas das pessoas que se colocam nesse estado de arrogante, louvado seja o nome do Senhor, que se coloca maior do que outra pessoa. Os irmãos estão lembrados daquele texto, daquela história do publicano e do fariseu, que a Bíblia diz que subiu os dois a orarem no templo, e quando chegaram no templo, a Bíblia fala que o fariseu orava de uma forma toda exaltada, toda orgulhosa, toda soberba, possamos dizer, e ainda olhou para o pobre do publicano e disse assim: eu não sou como esse pecador. Então ele se colocou no lugar maior do que aquela outra pessoa. Então nós não podemos de hipótese nenhuma entrar por este caminho, que é a arrogância. Louvado seja o nome do Senhor. Que é a pessoa ser prepotente. Então, amigo da palavra de Deus, irmãos que estão nos ouvindo nesta noite,
Você que está no outro lado, conforme eu já falei, aleluia, a Bíblia continua o mesmo, apesar do momento que nós estamos vivendo, mas a mesma forma bíblica de nós vivermos anteriormente, é a mesma forma hoje, tá certo? Não mudou, louvado seja o nome do Senhor. Então a forma soberba, orgulhosa, louvado seja o nome do Senhor, de se colocar no lugar acima de uma outra pessoa, de querer ser o conhecedor de todas as coisas, não compete a gente, louvado seja o nome do Senhor. Porque se nós entrarmos por este caminho, certamente estamos entrando no caminho errado, e Deus não aceita isso no coração do homem, ou no coração da pessoa. Então, e a ignorância da mesma forma. Então Paulo está dizendo assim: ora, irmão, eu não quero que vocês sejam sem conhecimento. Então quando Paulo está tratando esse assunto aqui, está dizendo estas palavras, parece, diácono Jefferson, que ele está tratando para uma comunidade judeia, para uma comunidade dos judeus, para a sua própria nação, o seu próprio povo. Quando ele está dizendo assim: irmãos, eu não quero que vocês não sejam ignorantes, que nossos pais estiveram todos sobre a nuvem e todos passaram pelo mar. Nós observamos que ele está tratando aqui de um assunto que está lá sobre Êxodo, que está em Êxodo, capítulo 14, do versículo 15 por diante, que é a passagem do povo pelo mar. Então mostra aqui que Paulo está fazendo, ou está tratando aqui, para a sua própria comunidade. Porque se fosse para os próprios gentios, se fosse para os romanos, ele não trataria como irmãos, e não traria um assunto do Antigo Testamento, de uma nação do povo judeu. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer nesta noite? Então Paulo está tratando aqui para o seu próprio povo judeu, para os judeus. Então ele diz assim: eu não quero, irmãos, que vocês sejam ignorantes, com respeito que nossos pais, pai, e todos estiveram na nuvem, e todos passaram pelo mar, conforme eu já falei. Esse é do capítulo 14, versículo 15 por diante, a gente vai ver aquele milagre épico, né? Podemos dizer assim, glória a Deus, que é tema de muitos pregadores pregarem, né? E dizer que Jesus vai estar conosco, que o mar, ele se abriu, vai se abrir, e nós vamos passar a pés enxutos, e Deus vai nos dar vitória. É verdade, sem dúvida, glória a Deus, que o Senhor vai nos dar vitória, porque Ele é Deus de vitória, nunca foi Deus de derrota, a verdade é essa. Mas o que Paulo quer tratar aqui, não é um assunto para levantar o ânimo, a fé dos irmãos, e dizer que eles vão vencer assim, que o mar, que a luta se levantou, mas a luta vai passar, e nós vamos chegar no outro lado. O que Paulo quer falar neste capítulo, é uma outra situação, totalmente diferente daquilo que nós costumamos falar, ou pregar, ou alguém pregar, com respeito, muitas vezes, às vitórias, né? Glória a Deus, para animar a comunidade dos crentes, os irmãos da sua igreja. Se nós observarmos, Paulo vai dizer desta forma, né? Tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Então vejamos bem, que Paulo ele vai falar aqui com respeito a um batismo. Ele vai falar que um batismo aconteceu ali, que foi um batismo na nuvem e no mar. Louvado seja o nome do Senhor. Na nuvem e no mar. Que batismo é esse? Glória a Deus. Que batismo é esse que Paulo estava se referindo? Que batismo é esse que Paulo estava se referindo? Era um batismo, glória a Deus, das águas? Sim, do Antigo Testamento, glória a Deus, aconteceu isso aí, todos foram batizados na nuvem e no mar, né? Louvado seja o nome do Senhor. E hoje, para os nossos dias, é aquele batismo que nós fazemos a profissão de fé, glória a Deus, e vamos aos rios, né? E o pastor, ou alguém que ele muitas vezes
manda e a gente é batizado por aquela pessoa, como João Batista fez lá no Rio Jordão. Não, Paulo não está se referindo aqui tão somente ao batismo nas águas, ou batismo batismais. Paulo está falando aqui a um batismo de morte, né? Porque não adianta tão somente a gente ser batizado nas águas e não morrer. E não acontece que muitas vezes alguém é batizado lá no tanque da igreja ou no rio, né? Mas continua fazendo as mesmas coisas. Glória a Deus. O que Paulo quer falar aqui é um batismo de morte, é um novo nascimento, é uma coisa que na realidade nós precisamos fazer, aleluia, quando aceitamos a Jesus como Salvador. O que é isso? É morrer para o mundo e viver para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. É ter uma nova vida em Deus. A gente sabe que existe duas mortes: a morte natural, glória a Deus, que todo homem um dia vai morrer, né? O salmista Davi no Salmo 116 e o versículo 15, ele fala concernente isso, quando ele diz assim: precioso para Deus é a morte dos seus santos. Então o salmista Davi aqui está tratando da morte natural, aquela morte que todo ser humano um dia vai lidar por ela. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então esta é a morte natural. Mas o salmista Davi aqui não está tratando, ou seja, Paulo aqui não está tratando da morte natural, mas sim da morte espiritual. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, Jesus, ele escrevendo, ele diz assim: a Bíblia diz que tens o nome do que vive, mas está morto. Então o que Jesus estava dizendo aqui em Apocalipse capítulo 3, versículo 1, é que os crentes daquela igreja tinham um nome que estava vivo, mas na realidade estava morto. Louvado seja o nome do Senhor. Que morte é essa? Como é que pode uma pessoa ter o nome do que vive e está morto, né? Jesus está se referindo aqui a uma morte espiritual, a uma morte para o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. É viver agora para Deus. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então o batismo é isso, né? O que Paulo está tratando aqui, dizendo que todos eles foram batizados, assim na nuvem como no mar. Com respeito a Moisés, Paulo está tratando que o povo de Israel estava no Egito, mas foram e passaram pela nuvem e pelo mar, deixaram o Egito para trás e agora estava vivendo para Deus. O que é que nós aprendemos com respeito ao Egito? Nós muitas das vezes não traduzimos que o Egito é um significado hoje da palavra mundo. Então o povo de Israel, quando estava no Egito, ele estava morto para Deus, mas quando passaram o Egito, foram batizados na nuvem e no mar, ele agora estava morto para o Egito e estava vivo para o nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Por mais incrível que pareça, nós precisamos da mesma forma morrer, glória a Deus, esquecer este mundo. O mundo que eu falo não é o mundo cósmico, né? É o mundo de pecado que está próximo de nós. É aquilo que separa o homem de Deus espiritualmente. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Que faz com que o homem entre no caminho errado. É o mundo do pecado, é a prostituição, é a bebedice e outras coisas semelhantes que muitas vezes nós fazemos e não morremos assim para Deus ou para o mundo. Só assim morremos para o mundo, deixando essas coisas, e vivemos para Deus. É dessa forma. Mas não podemos servir a dois senhores, né? Não podemos servir a dois senhores. Não podemos servir a dois senhores. Ou estaremos com um e o outro não. Não podemos estar com um pé no mundo e outro na igreja.
Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos colocar os nossos dois pés diante de Jesus Cristo, pois assim estamos morrendo para este mundo de pecado que tão de perto nos arrodeia. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então Paulo ele vai dizer assim, Efésios capítulo 2, versículo 1, ele vai dizer assim: e estando vós morto nos vossos delitos e pecado. Então o que Paulo vai tratar aqui em Efésios capítulo 2, versículo 1, é do pecado, né? Do pecado espiritual, que mata a alma do homem, que condena a alma do ser humano. Louvado seja o nome do Senhor. Porque Jesus, ele precisa de uma igreja santa, remida pelo sangue dele. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não é que nós estamos aqui condenando ninguém, porque nós sabemos aqui, não sabemos aqui aqueles que nasceram de novo, aqueles que estão com Jesus Cristo, porque a nossa visão é uma visão para fora, mas Jesus Cristo ele conhece por dentro, e ele sabe quem é que está vivo para ele ou não. Louvado seja o nome do Senhor. E somente ele pode fazer esta diferença, esta separação, ninguém mais. O que nós precisamos é aprender que as coisas erradas que nós estamos praticando diante do mundo, estamos assim mostrando que nós não estamos mortos ainda para este mundo, e que não estamos ainda vivos para Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então Paulo ele vai dizer, tendo eles comeram de um mesmo manjar espiritual, e beberam de uma mesma fonte, porque bebia da pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Cristo. Então Paulo vai tratar aqui de dois alimentos espirituais, uma bebida, e outra uma comida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Quando ele diz assim, todos beberam de uma fonte espiritual, os irmãos estão lembrados que Jesus, quando trata com aquela mulher samaritana, ele diz assim: olha, mulher, a água que eu te der, fará dentro de você uma fonte de água viva, que jorra para a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Então todos aqueles que aceitam a Jesus como Salvador, têm por obrigação, direito, de beber desta água, de ter dentro dele esta fonte, porque beberam do Senhor Jesus Cristo. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Depois ele vai tratar aqui, porque as horas já se foram, depois ele vai tratar aqui de uma comida espiritual. Não sei se não falei a memória, é 9:30 mesmo? 9:30? Então de uma mesma comida espiritual. Paulo ele vai dizer assim, todos beberam de uma mesma bebida espiritual, e todos comeram também de uma comida espiritual, a pedra. Então Paulo mais uma vez ele volta aqui para o Antigo Testamento, lá quando Moisés, bate na rocha e a pedra jorra água, e todos sacia sua sede. Mas ele vai falar aqui também de uma comida espiritual. Nós sabemos que Jesus, ele é o pão da vida, ele é um alimento espiritual que alimenta a nossa alma espiritualmente falando. Assim como o crente, ele tem necessidade dos seus alimentos materialmente falando, para assim viver bem, ele precisa de Jesus Cristo na sua vida também, do alimento espiritual, para que a sua vida vá bem, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. E que alimento espiritual esse pode ser? Pode ser interpretado desta forma, a palavra de Deus, o jejum, a consagração. Só assim nós estamos comendo e bebendo desse alimento espiritual na nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Há uma história de um certo homem que tinha 2 cães, cachorro, Há um ditado, uma história de um certo homem que tinha 2 cães, 2 cachorros. Era um preto e um branco. E a história diz que quando aquele homem ia colocar aqueles 2 cães para brigarem,
né, nos jogos, né, porque havia jogos com briga de cães, e quando as pessoas apostavam mais no cão preto, ele alimentava mais o cão branco, né? Ele alimentava mais o cão branco, deixava o preto a noite inteira todinha sem fome. Quando era no outro dia, como ele tinha alimentado mais o branco devorava, vencia o preto. Vencia o preto. Mas quando as pessoas apostavam mais no preto, ele deixava o branco passando fome, e o preto ele alimentava, e no outro dia o preto devorava o branco. Mesmo assim, é a nossa vida espiritual. Se eu alimento o meu espiritual, o meu lado carnal, o meu lado negro, não vai devorar o meu lado espiritual. Louvado seja o nome do Senhor. Ou não é assim? Você que está no outro lado, glória a Deus, não é assim? Se eu não alimentar o meu lado espiritual, o meu lado carnal, porque todo homem tem estas duas naturezas, não tem como negar isso, a natureza espiritual e a natureza carnal, né? Não, eu sou aqui, 99% espiritual. Não, pelo amor de Deus, já está pronto de subir, se for assim, né? Glória a Deus, já está pronto de ser transladado como foi Enoque, né? E outros homens de Deus, aleluia. Mas não é assim. Nós temos o lado material, o lado carnal, que muitas vezes se levanta. E se eu não tiver o espiritual alimentado com a palavra de Deus, com Jesus no meu coração, esse lado material vai devorar o espiritual. Não tem jeito, glória a Deus, não tem outro caminho. Se eu der alimentar o meu lado espiritual, certamente quando o meu lado carnal se levantar, eu vou vencer a carne, eu vou vencer o mundo, eu vou vencer todas as coisas e vou chegar no outro lado com a vitória nas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que você pode dizer amém aí, aonde você está. Eu sei que você pode dar glória a Jesus aí aonde você está, porque eu acredito que nesta noite Jesus está falando ao teu coração, né? Apesar dos desesperos, apesar das pessoas estar muito eufórico aí fora, mas você tem o seu lado espiritual equilibrado, dizendo que Jesus é a sua salvação, que Jesus é a tua paz, aleluia, que você vai vencer, que nós vamos chegar, aleluia, que nós vamos conseguir, que tudo está dentro da vontade do nosso Deus, porque Ele é o nosso Senhor. Glória a Deus para todos sempre. Então Paulo, glória a Deus, ele vai falar aqui desta bebida espiritual, deste alimento espiritual, né? A Bíblia diz que em João capítulo 6, Paulo, ou Jesus, ele vai falar, ele vai ter um momento que vai falar muito sobre alimento, sobre pão espiritual. Ele diz assim, ó, eu sou o pão da vida, e aquele que comer de mim, não tem fome. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, né? Eles comeram do pão lá e pereceram, mas se vocês comerem de mim, vocês não vão morrer. Então o próprio Jesus, ele diz aqui que ele é o pão espiritual, ele é o alimento que nesta noite, nesses últimos dias, alimenta a nossa alma. Glória a Deus, aleluia. Não deixe de se alimentar de Jesus, ainda que o momento seja difícil, ainda que o momento não seja propício, que queira te afastar das coisas espirituais, aleluia. Continue focado em Jesus, faça como Jacó, eu não vou deixar ao Senhor, se o Senhor não me abençoar, né? Glória a Deus. Estava arreando aí o dia, né? E a Bíblia diz que o anjo disse, olha, me deixa aí. Aí Jacó disse, não, peraí, eu só vou te deixar se você me abençoar, né? E por isso o Senhor abençoa ele. Então não te aparte do Senhor Deus, continue com o Senhor nosso Deus,
aleluia, que com certeza, aleluia, o mar, os obstáculos, as coisas vão passar, e eu e você vamos permanecer firme para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Beberam da mesma fonte espiritual, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque bebia de uma pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Então o que Paulo quer dizer é isso, é que Paulo estava interpretando algo todo do Antigo Testamento para daqueles dias, que aquilo que estava se referindo no Antigo Testamento era somente uma pessoa, era Jesus Cristo, tá certo? Então nascemos de novo, né? Deixamos o mundo para trás, bebemos desse alimento, dessa água espiritual, nos alimentamos também deste pão espiritual. E quem é tudo isso? Isso é Jesus que faz isso na minha e na tua vida, uma mudança, algo que ninguém pode fazer, a não ser Jesus Cristo. Mas para isso, nós precisamos continuar com Jesus Cristo, entregar a nossa vida mais e mais a Ele, porque Ele tem cuidado de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que uma certa vez, Jesus ele chama a Nicodemos e fala de um novo nascimento. Nicodemos não entende no primeiro momento que Jesus estava se referindo. Aí Jesus disse: é necessário que a pessoa nasça de novo. Glória a Deus. Aí Nicodemos disse: mas como é que pode acontecer isso, Senhor? Porventura pode o homem, sendo velho, morrer de novo e entrar no ventre da sua mãe e nascer de novo? Jesus disse: não, é nascer da água e do Espírito. Louvado seja o nome do Senhor. Aquele que nasce da carne é carne, mas aquele que nasce do Espírito é Espírito. Glória a Deus para todo sempre. Então viemos nascer em Deus, em Jesus, em ter Jesus no nosso coração. Quando temos Jesus em nosso coração, nos portamos diferente, fazemos as coisas diferentes, falamos diferente, procedemos diferente, andamos diferente, aleluia, vivemos diferente. E alguém olha para nós e diz assim: rapaz, você é diferente. Eu já vi pessoas totalmente diferentes da mesma igreja, mas você é diferente. Que a glória seja para Jesus. Mas isso é uma certeza que as pessoas viram uma mudança em nós, e eles precisam ver isso em nós, e nós sentimos isso em Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. Então que Deus nos ajude, nos abençoe, continue conosco. A hora já chegou, mas viemos viver em plenos dias uma vida de paz, uma vida com Jesus. Que o Senhor nos ajude, nos abençoe, que Ele continue conosco, no nome do nosso Senhor Jesus. E nós agradecemos a oportunidade por estar aqui pregando a palavra de Deus para você, né? Ainda sem aquele costume ainda, né? Um pouquinho, não como os irmãos, ainda olhando de lado um pouco, mas deixa a gente pegar o ritmo que nós vamos fazer as coisas certas, mais certo, né, Diácono Jefferson? Com certeza, Deus nos ajude, nos abençoe, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu agradeço a oportunidade. Amém.